Deixa eu ir para uma última questão, que é o seguinte, queria recuperar, inclusive, aquela questão da fome, que a gente noticiou ontem, né? Notícia importantíssima, a gente quase viu dobrar, então, em 2 anos, o número de pessoas que passam fome no Brasil. Além disso, mais da metade da população com insegurança alimentar, ou seja, acorda sem saber se vai ter as 3 refeições, né? O que é gravíssimo. E é muito interessante como a pauta agora da campanha de de Lula, foca muito nessa questão de fome, que é a mesma que o elegeu há 20 anos, né? Então essa pauta não mudou, é a mesma questão, para a gente ter noção do retrocesso que estamos sofrendo nesses últimos anos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pauta e falar também sobre o projeto de governo que foi apresentado, né, para as coligações, para os partidos da coligação ali do PT. Fez muito barulho, né, porque traz algumas coisas como a revogação da reforma trabalhista, principalmente essa, né, eu vi fazendo bastante barulho. Mas, enfim, como que você viu, então, esse projeto e como que você tem visto a campanha nesse momento? Thalita, primeira questão da fome, hoje alguém publicou no Twitter, eu vi em várias redes, né, mas não sei quem foi o autor da frase, que dizia, olha, mais do que nunca, a eleição vai ser entre o candidato que acabou com a fome e o candidato que trouxe a fome de volta. E essa vai ser a ideia, né, a gente já vinha falando sobre isso em outros momentos, que o marketing da campanha petista vai apostar sempre nessa dualidade, no amor, no ódio, na desumanidade de Bolsonaro, né, na insensibilidade para os temas, e principalmente, né, o que tem motivado esse crescimento do Lula nas pesquisas eleitorais é o completo fracasso da política econômica do governo Bolsonaro, e isso aparecia na XP também, que o Bolsonaro é considerado o principal responsável pela alta dos combustíveis e pela alta dos preços, né? Então esse é o grande cabo eleitoral do Lula, é o Bolsonaro, dado o seu fracasso, né? E, de fato, o Lula tem insistido, né? Eu mencionei na semana passada, quando a gente comentava a passagem dele por Porto Alegre, agora essa semana ele está resguardado, né, em função do Covid, enfim, mas ele tem insistido em todos os encontros, a prioridade dele, a fome, vai ser... O PT está construindo um conjunto de políticas emergenciais para iniciar o governo já anunciando com essas questões e atacar diretamente. A questão do programa de governo não é ainda um programa de governo, são 90 diretrizes que o PT elaborou para levar para discussão para os outros partidos, e ele tem muito a ver com a pesquisa da XP que nós falamos agora, porque a grande mídia teve o mesmo comportamento no mercado. O mercado financeiro, a Faria Lima e os seus representantes, Estadão, Folha, Globo, etc., nutriram a expectativa de que eles podiam construir um bolsonarista civilizado para disputar a eleição. Fosse João Dória, fosse Sérgio Moro, que agora a gente nem sabe se vai concorrer a vereador, quem sabe, né? Enfim, agora criam essa... A gente nem pauta mais a terceira via, né? Enfim. Mas quando eles perceberam que a eleição estava consolidada, e essa percepção existe dentro da coordenação da campanha do Lula, a maior parte do mercado financeiro é bolsonarista. Essa ilusão que algumas pessoas imaginam, ele está rachado, óbvio, há fissuras, há diminuição, mas é uma percepção. O agronegócio está blocado com o bolsonarismo, né? A gente tem repetido isso insistentemente, e nem teria como não estar, né? Isso tudo que a gente acabou de falar da Amazônia foi justamente para favorecer a mineração, o agronegócio, etc., né? Então, o mercado apostou as suas fichas no terceiro cavalo, e esse terceiro cavalo nem está participando da corrida. Agora eles estão correndo contra o tempo, tentando pautar o programa do governo Lula. Só que nisso o PT foi muito feliz, não sei se vazou, não era a intenção, porque ele está em discussão, né? Os outros partidos vão opinar. Ao colocar o programa na rua, o PT não vai recuar desses pontos, né? E são pontos que são importantíssimos. Revogação do teto de gastos, né? Esse deve ser a primeira grande batalha do hipotético governo Lula no ano que vem, além do combate à fome, porque não tem como se mexer nisso, né? E é muito interessante, porque faz 3 anos que o Bolsonaro tem rompido o teto de gastos com o discurso da pandemia e tem enfrentado silêncio da mídia. Agora o Lula sinaliza em revogar. A Folha de São Paulo e o UOL essa semana estavam chiliques, assim, né? Eles publicaram uma série que cheirava naftalina, que era um amontoado de bobagem, né? Enfim, o Globo também, o Estadão. Então é sinal de que atacou aonde tem que atacar,
né? E a base da política econômica do governo Lula, então, deve ser essa: revogação do teto de gastos, revogação da reforma trabalhista e, principalmente, a retomada da valorização salarial. Eu acho que isso é o que incomoda mais o mercado. Até a reforma trabalhista foi um fracasso, todos nós sabemos disso. As modalidades de contratos que foram criadas, elas são insignificantes dentro da soma total, né? Elas só serviram para induzir mais a informalidade e aumentar o desemprego, né? Essa defesa do mercado pela reforma trabalhista do Temer é mais ideológica do que de eficiência. Você não tem o que apresentar ali, né? Ela é um fracasso de todos os pontos de vista, né? Então, não dá para dizer que exatamente que o governo vai revogar a reforma, vai fazer alterações, vai inclusive a possibilidade de novos contratos, etc. Mas é importantíssimo. E o outro ponto central que eu me esqueci: não vai ter privatizações, que a gente já falou várias vezes, significa Petrobras, e inclusive o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que já há um grupo de economistas pensando em caso a privatização da Eletrobras de fato avance agora nesses próximos dias, como reverter, né, que medidas a União, sobre o novo governo, poderia tomar para reverter a Eletrobras. Então é excelente, porque comprova o que o Lula disse na semana passada: só vai conversar com os banqueiros depois de eleito e não vai abrir mão do programa. Então não podia ser, né, para você que sempre pede boas notícias, eu acho que essa é a boa notícia da semana. Assim, tem um programa econômico que talvez não seja suficiente para retomar o crescimento, é preciso muito mais coisa, mas como a gente falou, são 90 diretrizes, é o norte, ele está dizendo, nós vamos por aqui, né? E vão haver outras medidas mais detalhadas, é claro que vão. Inclusive, a ideia do presidente Lula é que esse combate à fome seja combinado com essa retomada do crescimento. Tá? Uma discussão no Bolsa Família ampliado, etc., mas a experiência dos dois primeiros governos Lula e a continuidade no primeiro governo Dilma demonstram de que as políticas estruturais eram muito mais eficientes, tanto que a gente tinha uma margem de pessoas que estão deixando o Bolsa Família porque haviam melhorado de renda, não precisavam mais ser atendidos, né, por esse tipo de programa. Então é muito provável que a gente tenha aí programas de compra de alimentos, como era o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, a retomada da Companhia Nacional de Abastecimento, né? Que isso venha combinado com crédito para a agricultura familiar, para a pequena agricultura, né? Com outras medidas de distribuição de alimentos e abastecimento, tipo, como são as CEASAs, as CEAGESPs, etc., né? Então, eu acho que vem um bloco que vai vir muito redondo, que vai atacar a fome, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter o desafio de criar empregos, de que sejam mudanças estruturais e não paliativas para esse momento, para essa crise famélica que nós estamos vivendo nesse momento, né? A boa notícia de fato é essa, pensar que há esperança para a gente transformar essa realidade, né? Porque não dá, tá difícil, tá pesado, como a gente comentava, né? Miguel, muito obrigada pelas análises, pelas palavras, bom trabalho por aí, bom final de semana, e a gente volta a se encontrar na quinta, então. Beijão para você. Beijo, e quando a gente se encontrar, faltarão 16 semanas para as eleições, é outra boa notícia. Vamos na contagem regressiva, semana a semana, tá bom, Miguel? Tá bem.